Oi, turma! Sou Tânia Paredes, professora de matemática, e hoje aqui, nessa aula do 7º ano, vamos dar continuidade à aula anterior sobre números fracionários e decimais. Como é a segunda aula, a gente vai continuar trabalhando com fração. Por quê? Porque, na verdade, são representações diferentes da mesma coisa. Então, não se preocupe. Como eu disse para vocês, temos 8 aulas nesse tema e vai dar tempo da gente ver exatamente tudo. Bem-vindo ao nosso canal. Não esqueça que nós estamos com a aula digital na televisão ao vivo agora. Vocês podem assistir tanto pela televisão, pelo computador ou pelo seu celular, tá? No celular, não esqueçam de baixar o aplicativo, ó, tá aqui, o QR Code. Se vocês forem como eu sou, eu me atrapalho. Olha, pense numa confusão. Vai lá na loja do seu telefone, na loja de aplicativos, e baixa o Educa Recife. Lembrando sempre, qual a vantagem de estar com o aplicativo? Né? Ah, professora, eu assisto na televisão. O aplicativo permite que você interaja com a gente aqui. Tire dúvida, faça pergunta, questione. Através de quê? Através do chat. E olha, hoje tem outro professor de matemática muito especial no chat. Como sempre, vou deixar ele se apresentar. Vai lá. Fala, galera! Ricardinho Matemática na área, exatamente. Hoje estou com a professora Tânia, aqui acompanhando a aula de vocês sobre frações, ó. Aquela aula show de bola. Aguardando aí a interação de vocês, tanto aqui no chat, quanto futuramente aí que você assistir no YouTube, pode colocar lá também a interação. A professora vai gostar bastante de tirar suas dúvidas. Estarei aqui com ela comentando sobre essa aula, a respeito de frações. Então, ó, vamos embora, Tânia? Pois é. Então, não esquece, né? Ricardinho já comentou, se inscreve no YouTube. Aqui está nosso aplicativo. Lembrando, reforçando para vocês. Vocês, quando estão no aplicativo, vocês não gastam seus dados de internet, tá? Você, aluno da Rede Municipal do Recife. Bom, vamos já resolveram os desafios da OBMEP? Por quê? Vamos começar agora. Recapitulando. Professora, a senhora vai trazer uma questão que é as interligações, né? Matemática não é caixinha. Então, tudo está ligado. Olha só, fração está ligado com dividir, dividir está ligado com multiplicar. Pois é o inverso. Está ligado com números mistos, a fração, números decimais, decomposição numérica. Também, a gente viu decomposição numérica com números naturais. Tudo está interligado. Na matemática não tem nada nas caixinhas. Quem acha que vai decorar a matemática, não vai conseguir. São mais de 2.000 anos de descobertas. O computador faz, mas a gente decorar, a gente tem que entender. E todo mundo pode aprender matemática. Você pode. Tem que ter o objetivo, tem que não desistir e vamos lá. Outra coisa, gente, tem que não ter medo de errar, porque errar faz parte do processo. E errar permite que você desenvolva seu cérebro, tá? Seu cérebro é o melhor professor. Voltando para cá, está misturado com porcentagem? Tá, fração está misturado com porcentagem. Porcentagem é uma fração especial. Dízima periódica, juros, e tem outras ligações que não vem ao caso. Mas olha, hoje eu vou trazer uma questão que vai mexer com área. Área de quê? De polígonos, que nem está aí, já está para cima. É para vocês perceberem, gente, que não tem caixinha. Bora? O que é a área? A área é esse espaço verde aí, ó, desse campo. Veja que o campo não tem a linha que delimita o campo. Por quê? Porque essa linha não faz parte da área. A área é a superfície interna. Aqui
representando o campo de futebol. É um retângulo, né, um polígono regular, mas não vou me estender muito nisso, mas a gente lembrar que a área, como é que você calcula? Contagem. Conta. Se você contar cada linha, você tem essa unidade de área, olha o quadradinho. Essa unidade de área 9 vezes em cada linha. O que acontece? Se eu somar tudo, eu vou ter minha área. Ou multiplicar 6 vezes 9. Por quê? Porque eu tenho 6 noves ali. Ora, e só para finalizar, o que é o contorno do polígono, no caso aqui, o nosso campo de futebol, se chama perímetro, né? Que muita gente confunde os dois. Eu estou trazendo, vocês já viram isso antes, mas a gente sempre vai ver. Por quê? Porque agora você vai pegar seu caderno e seu lápis para a gente trabalhar. Professora, posso fazer tudo na cabeça? Gente, matemática precisa que a gente vá ali, rabisque. É melhor para a gente. A gente tem mais uma informação. Então, aqui está a questão da OBMEP que a gente vai trabalhar agora. Os pontos destacados nos quadrados abaixo quer dizer na próxima slide, no próximo slide, são pontos médios. Gente, o que é ponto médio? Médio, ó a palavra, médio vem de meio, então é o ponto que está no meio. No meio do quê? Se eu estou falando de um quadrado ou de um polígono, é a metade do lado. Ponto médio dos lados. Quantos desses quadrados têm área sombreada igual a 1/4 de sua área? Olha aí. Questão da OBMEP, questão 7, nível 1 de 2015. Lembrando, nível 1 significa sexto e sétimo ano, tá? Podendo aparecer na prova do 8º e do 9º ano. Porque a OBMEP, ela mistura as questões mesmo, porque matemática tudo é importante. Vamos lá. Essa área sombreada, o que eu vou fazer? Mostra aqui para mim. O que foi que eu fiz? Por que eu passei essas linhas vermelhas aqui? Porque a gente viu ontem que fração tem que ter a mesma área, o mesmo espaço, ou seja, o mesmo formato. Então, este é um triângulo que é igualzinho a esse. Por quê? Por conta daquela informação do ponto médio. Quando eu dividi aqui, esse tamanho é igual a esse. Ora, e a distância do vértice para o centro é a mesma. Tanto faz estar aqui quanto aqui. Então, eu tenho quantos quadradinhos? Ou triângulos. Quadrados eu tenho 4, né? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 quadrados. Mas se esses quadrados estão divididos em triângulos, então é 4 vezes 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8. O número de divisões são 8. E quantos estão sombreados? 1, 2. Tudo bem? A gente viu isso ontem. Quem perdeu a aula de ontem, vai lá e assiste novamente. Ora, a segunda eu também dividi. Por quê? Porque eu precisava... Professora, mas estava pintado antes apenas o quadrado. Vou mostrar aqui, ó. Apenas o quadrado. É verdade. Qual é a minha preocupação em dividir novamente? Porque além desse quadrado, eu tenho esse triângulo. Posso fazer associações sem fazer as divisões? Claro que pode, mas são processos diferentes. Qual o certo? Todos dois, tá? Não tem certo e errado. Eu dividi, por quê? Porque fica mais simples de você lembrar que quando eu estou falando de fração, minha unidade, meus pedacinhos, vamos dizer assim, meus pedacinhos têm que ser idênticos, têm que ter o mesmo tamanho. Então, quantos eu tenho aqui? Se eu contar, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4 nesse quadrado. Então, 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Então, e quantos eu tenho pintado? 1, 2, 3, 4. 4, 16 avos. Lembra? Quando você chega
acima da fração de 10, você vai usar a palavrinha avos, né? A não ser quando você chega no dividido por 100, que é centésimo, né? Bora lá? Seguindo o mesmo raciocínio. Fiz a mesma divisão, tá fácil de ver. A única coisa diferente é que o sombreado está em posições diferentes. Mas este daqui é o mesmo desse. Então, a fração sombreada é a mesma, 1/4. E, por último, o menorzinho está dividido em 8. Eu tenho 2, então eu tenho 1/4. Qual a conclusão que eu chego? Todos, a área sombreada é 1/4 da área total de cada figura. Cuidado, ontem eu frisei bastante que figuras de tamanhos diferentes, você não pode comparar. Mas você não está comparando, porque a questão ela foi bem clara. É de cada figura. Então, eu quero saber, a área sombreada é 1/4 de cada figura? E aí, Ricardinho, algum comentário? Não, mas uma observação que eu quero ver aqui com Tânia, né, que é interessante, que ela mostrou que tem 4 figuras, deu o gabarito, a mesma fração que representa, que é 1/4, porque você às vezes fica observando uma figura enorme, uma figura muito pequena e tem a mesma área, né? Então você tem que observar, não é o tamanho dela, porque a gente não está comparando uma grande com uma pequena, a gente está comparando a proporcionalidade que existe entre uma e outra, ou seja, a semelhança. Se eu simplificar, vai gerar de forma proporcional aquele pedacinho pintado lá é a área do todo, e o pequenininho também é a forma proporcional, pintado é a área do todo. Então é interessante isso. Quando vocês observarem, Ricardinho, mas não tem como essa área grande ser igual a essa área pequena. É proporcional. O que está pintado na grande para a maior e o que está pequena para a menor. Então cuidado, não vá ao olhômetro marcar o X na alternativa que você acha que é coerente, não. Faça lá suas proporcionalidades que você consegue desenvolver, não é isso, Tânia? Exatamente. Então, tudo bem? Calma. Eu sei que para muita gente, fração é o bicho-papão. Mas, gente, vamos com calma. Vocês vão, à medida que vocês vão percebendo o conceito de fração, tudo mais fica mais simples. Cada um no seu ritmo, hein? Não se compare com o seu coleguinha, mesmo que seu coleguinha seja mais rápido ou você seja mais rápido, tá? Cada um tem seu ritmo, todos estão bem com isso. A segunda questão da OBMEP, dá um zoom aí para a turma ler. A figura mostra uma reta numerada na qual estão marcados pontos igualmente espaçados. Veja, gente, quando ele diz pontos igualmente espaçados, ele está reforçando que eu tenho a mesma medida da fração. Então, eu posso trabalhar com o conceito de fração. Se tivesse espaços diferentes, eu não poderia. Os pontos A e B correspondem, respectivamente, aos números 7 sextos e 19 sextos. Qual é o número que corresponde ao ponto C? Cadê a figura? Olha a figura aqui, gente. Vem para cá. Olha só, pessoal. É importante você ver isso. Por que o sexto? Ele está dizendo que alguma coisa está dividida de 6 em 6. Tá? Mas, na verdade, você não vai mexer muito com isso, não. Por quê? Que ele botou 7, 19 e colocou o ponto C aqui, ó, que é o que eu quero saber. Eita, professora, essa dá dor de cabeça. Dá não, vamos por partes, vamos devagar. Se você não conseguiu fazer antes, não tem problema. Você vai olhar e quando você chegar uma questão parecida ou semelhante, que tenha os mesmos procedimentos internos da questão, você já vai conseguir fazer ou fazer parte dela. Então, o que eu fiz aqui? Eu contei quantos espaços tem entre o A e o B, que são os pontos que eu sei qual é o meu número racional. Não é um número inteiro, tá? Mas isso é um número, a gente viu ontem isso.
Bora lá. 1, 2, 3, 4. Então, a distância de A para B está dividido em 4 pedacinhos do mesmo tamanho. Olha que eu estou falando mesmo tamanho, porque essa informação é importante. E olha só, aqui eu tenho 7 de sextos e aqui eu tenho 19 sextos. Eu estou falando do mesmo tamanho, né? Porque como essa reta está dividida em pedacinhos do mesmo tamanho, quando eu digo que isso é uma fração com denominador 6, e esse também, eu só preciso comparar o numerador. O que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir. 19 menos 7 vai me dar 12. Tá? E aqui, o que é que eu sei? Eu sei que eu tenho 4 pedacinhos. Então, eu tenho que distribuir, eu tenho que dividir esse 12 em 4 espaços. Quanto seria? 12 dividido por 4. Ora, 12 dividido por 4 é 3. Professora, não sei dividir. Eu me atrapalho. Não tem problema, gente. Pega, eu estou dividindo por 4. Bota 4 como se fosse 4 círculos. E vai botando um pauzinho em cada um até contar 12. E aí você vai ver que em cada círculo você tem 3. Tem outro jeito? Tem vários jeitos. A gente vai trabalhar. Na próxima aula eu vou trazer os algoritmos, eu vou trazer as diversas maneiras que você pode dividir. Por quê? Apesar daí ser inteiro, nossa aula vai falar também de números decimais. Então, a gente vai precisar trabalhar, por exemplo, o que a gente tem muito no comércio, na vida da gente, né? Uma passagem de ônibus, ela tem a parte decimal, ela não é inteira. Eu não lembro quanto está uma passagem de ônibus. Também não. R$4 alguma coisa, eu acho. Né? R$3 alguma coisa. Depende tinha da A, 4 B, e C, 10, né? mas eu não me lembro, eu não lembro, não tenho certeza, tá, pessoal? Então, bora lá. 12 dividido por 4, a gente já viu que é 3. Ora, e a multiplicação, que era nossas somas, é o inverso da divisão. Ou seja, amanhã eu vou mostrar para vocês que eu posso dividir simplesmente diminuindo. Vê que interessante? É aquele algoritmo, né, aquele procedimento que vocês aprendem, pode ser só por diminuição. Mas tem outros procedimentos, a gente vai ver amanhã. Eu trago para vocês amanhã. Olha só. Aqui deu 3, né? Então, cada pedacinho desse tem 3. Se cada pedacinho desse tem 3, então este pedacinho também tem 3. Ora, é só uma questão de lógica. Quer acrescentar alguma coisa? Não, pode ficar à vontade. Então, bora lá. Se aqui é 3 e aqui era 7, 7 menos 3 igual a 4. Então, meu ponto é 4 sextos. Professora, não é tão complicado assim, não. Não, se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, dá uma revisada, assiste novamente. Ah, só quero assistir essa questão. Oh, vai lá, eu tenho certeza que vocês são craque de adiantar e chegar no pedaço que você quer, tá? Você pode assistir qualquer aula e vocês podem escolher qual pedaço da aula que vocês querem assistir. Tudo bem? Eu faço isso quando eu estou estudando. Então, bora lá. Nossa resposta, 4 sextos. Comentários, meu caro colega? Não, e o importante, Tânia, é observar que a resolução de questões que Tânia está colocando aí, no começo do enunciado ele colocou que são divididos em partes iguais. Aí você já lembra que partes iguais é a ideia de divisão de frações. Ou frações apenas, porque a fração em si já é uma divisão, né? Você vai dividir o numerador pelo denominador. Quando eu digo partes iguais, melhor ainda, a questão ficou mais simples, porque os denominadores de lá colocados foram semelhantes, foram 6 e 6. Facilitou. Mas caso não fosse,
não tinha problema, você poderia fazer as operações de MMC para igualar aí os denominadores e conseguir fazer do mesmo jeito que Tânia colocou. Então, o importante que sair da aula de hoje é entender o raciocínio que Tânia colocou para vocês, que para descobrir um espaço entre o outro, eu subtraí um do outro. Como os denominadores eram iguais, facilitou subtrair só os numeradores. E caso não fosse tirar o MMC, e o espaçamento é de espaços semelhantes, então o que você faz? Você vai, que era de 3 em 3, vai subtrair 3 para encontrar o próximo ponto, que era o ponto C, que ela encontrou lá, que no caso era 7 sextos menos 6. Vem na tela aí, observa na tela. Na resposta, olha a tela. Observa aí, 4 sextos, né? Que é o nosso ponto C, que seria a resposta do problema. Professora, realmente não é tão complicado não, mas é trabalhoso. Pois é, gente. Às vezes, as coisas na vida nem sempre é simples de resolver. Às vezes, a gente tem um trabalhinho, né? Tudo, principalmente no mundo adulto, que não é o caso de vocês ainda, tudo demanda tempo, demanda esforço, demanda parar, observar, ter cautela. Para quê? Para não fazer uma coisa de qualquer maneira. Bom, aqui agora eu vou ler 3 questões que eu vou deixar para vocês pensarem da OBMEP. Não são questões tão trabalhosas, mas são questões da OBMEP para você desmistificar, tirar esse fake news que a OBMEP é negócio de gênio. Primeiro, gente, todos nós somos gênios. Todos nós podemos aprender. A gente é que tem que chegar lá com esforço, alguns com mais facilidade do que os outros, mas e daí? Se você quiser, você aprende. Acredite em você. Tenha certeza disso. E matemática é criatividade. Bora dar uma lida nessa questão. A mãe de Vera está preparando sanduíches para um passeio, iguais ao da figura. Olha o sanduíche aí do lado. Ai, dá uma fome, Ricardinho. Um pacote de pão de forma tem 24 fatias. Quantos sanduíches ela pode preparar com 2,5 pacotes? Eita, gente, tá aí, ó, coladinho com 2. Amanhã eu dou o espaço, acho que foi na hora que eu estava digitando. Mas essa é uma questão da OBMEP, tá? Questão 7, nível 1, 2012, tá? Essa questão você vai usar o quê? Quais são as operações? Mas o mais importante, o que ele quer? Quais são as as palavras-chave, as informações que está aí nessa questão, tá bom? A próxima questão, tem essa questão, Gabriela trouxe para José uma cesta cheia de maçãs e laranjas. José comeu a metade das laranjas, olha só, metade. Ontem, na aula de ontem, a gente focou bastante o que é metade. Metade das laranjas e 1/4 das maçãs. Sem bronca. Vocês vão resolver essa com relativa facilidade, eu acredito. Se não, se esforce, vocês conseguem. Mesmo errando, né? Das frutas que Gabriela trouxe, quanto sobrou na cesta? Então, ela quer saber a quantidade de laranja ou de maçã? Não, ela quer saber as frutas. Então, eu não preciso me preocupar com isso. Tenta. Amanhã a gente dá uma olhada na resolução, numa das possíveis resoluções, né? Tem mais de uma. E você vai perceber que o OBMEP não é tão complicado assim. Esta foi a última questão que eu trouxe da OBMEP. Dá um zoom aí. José dividiu um segmento de reta em 6 partes iguais. Olha só, semelhante ao que a gente trabalhou hoje. Ele observou que os pontos das extremidades do segmento correspondem às marcas de 5 centímetros e 8 centímetros. Eita, professora, ele não botou fração aí, não. Pois é. 5 centímetros e 8 centímetros de sua régua. Qual dos pontos corresponde à marca de 6 centímetros da régua? Eita, professora, eu vou trabalhar com fração aí? Não.
Na verdade, aqui, nesse problema em particular, você vai mobilizar o que você viu na questão de hoje, de uma maneira mais simples, para quê? Para que aquelas ideias que a gente trabalhou hoje esteja na sua cabeça amanhã. A régua é essa, e agora a gente já está nos finalmente. Muito obrigada, equipe de Libras. Ricardinho? Olha, gente, essa última questão tem o mesmo raciocínio que Tânia fez uma questão da OMMP hoje. Então aproveita, treina bastante aí, porque amanhã ela vai resolver essa questão. Eu quero ver você acertando, hein? Tá certo? Cheiro pra vocês, meus amores, e até as cenas do próximo capítulo. Tchau, turma. Até a próxima aula.